Você está preparado para o que vem aí? Porque o que eu vou te contar hoje é um verdadeiro alerta para a humanidade. Já parou para pensar qual vai ser a maior causa de morte no mundo ali nas próximas décadas? Então se segura, porque a coisa é grave, pessoal. Um novo estudo acabou de revelar que até 2050 o número de mortes por doenças do coração vai bater um recorde histórico. Isso mesmo, estamos falando de um aumento de mais de 73% nas mortes por infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. E sabe o que é pior? A maioria dessas mortes poderia ser evitada. A gente está vivendo mais, mas está vivendo mal, com mais pressão alta, mais diabetes, mais colesterol alto, mais obesidade. Então, se você tem algum desses problemas, ou tem alguém na família que tem, fica comigo até o final. Porque o vídeo de hoje tem informações novas, atualizadas e que podem literalmente salvar a tua vida. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Você já está inscrito no canal? Se inscreve, clica no sininho, curte, compartilha. Vamos espalhar essas informações atualizadas para quem realmente precisa de informação. Um estudo recente, publicado numa revista europeia super respeitada ali de cardiologia, trouxe uma previsão assustadora sobre o futuro da nossa saúde cardiovascular. Os pesquisadores analisaram mais de 3 décadas de informações e traçaram projeções para o período de 2025 até 2050. E o resultado dessa análise é no mínimo preocupante. Preocupante para você, para mim como cardiologista e para as políticas de saúde pública de todos os países. Eles descobriram que se nada for feito, o número de mortes por doenças do coração vai simplesmente explodir nas próximas décadas. Pra vocês terem uma ideia, a previsão é que até 2050 a gente tem um aumento de mais de 73% nas mortes causadas por doenças cardiovasculares no mundo todo. Isso significa que vamos sair de cerca de 20 milhões de mortes por ano em 2025 para mais de 35 milhões de mortes anuais em 2050. É muita coisa. Como os hospitais vão lidar com tanta gente internada se os hospitais já andam aí lotados em 2025? Então, para vocês terem uma ideia sobre esses números, é como se a cada ano uma população inteira de uma cidade grande desaparecesse, só por conta de infarto, AVC, outras doenças cardiovasculares. E sabe por que esse número vai subir tanto? Claro que não existe uma única causa para tudo isso. É uma combinação ali de vários fatores, todos agindo ao mesmo tempo. Vamos falar então das causas desse aumento de morte cardiovascular que vai acontecer nos próximos anos. Quais são as causas dessa epidemia do coração que está por vir? A primeira causa, e a mais óbvia de todos, é o envelhecimento da população. Cada vez mais as pessoas estão vivendo até idades mais avançadas. E com o envelhecimento, o risco de doenças cardiovasculares aumenta naturalmente. O coração acaba envelhecendo junto com a gente. Os vasos ficam mais rígidos, as artérias mais estreitas, a pressão tende a subir, o risco de diabetes e de colesterol alto também aumenta. E tudo isso abre caminho para infartos, AVCs, insuficiência cardíaca, e por aí vai. Então o envelhecimento é a primeira causa. Segunda causa, o sedentarismo. Nunca na história da humanidade o ser humano passou tanto tempo sentado. Está cada vez pior. Os nossos ancestrais trabalhavam na terra, capinavam todo dia, plantavam, caminhavam para lá e para cá. E desde a urbanização, estamos aí mais parados do que nunca. O avanço da tecnologia tirou esse movimento aí do dia a dia. Muita gente aí passa horas no computador, no celular, dentro do carro, e o corpo parado acaba sofrendo as consequências. Então presta atenção aqui, ó. Guarda essa frase que eu vou te falar agora. A falta de atividade física é um dos maiores venenos para o coração. Então não fica parado, se movimenta, faça exercício físico regularmente, entra aí numa academia, senão a tua máquina ela vai enferrujar. Terceira causa de morte, o excesso de peso. Esse estudo mostra que o índice de massa corporal, das pessoas vai continuar subindo nas próximas décadas. Mais aqui, a gordura na região abdominal. E a gente sabe que mais gordura aqui, mais resistência à insulina, mais inflamação do corpo. E tudo isso sobrecarrega o nosso coração. Aumenta o risco de pressão alta, diabetes, de piorar ali o colesterol. Então o estudo projetou que entre 2025 e 2050, o impacto da obesidade nas mortes cardiovasculares vai crescer 144%. O estudo mostrou também que mesmo com IMC moderado,
Quem tem gordura central tem o maior risco de desenvolver doenças do coração. A cintura abdominal nas mulheres é considerada alta quando está acima de 88 e nos homens quando está acima de 102 centímetros. Depois mede aí a tua cintura, né, com uma fita métrica e vê como é que está a tua cintura abdominal. E se estiver quase chegando nesses valores, já vai fazer o teu check-up, mesmo que você tenha menos do que 30 anos. E procura uma nutricionista aí para te ajudar a reduzir essa gordura abdominal. Vamos lá? Quarta causa dessa futura epidemia: aumento dos casos de diabetes tipo 2. Então, a má alimentação, o sedentarismo, o ganho de peso estão levando a um aumento gigante nos casos de diabetes tipo 2. E vocês sabem, né, que o açúcar alto no sangue é um verdadeiro inimigo para as nossas artérias. Acelera o processo da aterosclerose, entope as artérias do nosso corpo, aumenta muito o risco de infarto e AVC. Além, é claro, de não raro, o diabetes também tem maior chance de ter a insuficiência cardíaca. Vamos falar da quinta causa, que é muito importante também, é a alimentação ruim. Volta lá para os seus ancestrais ali. Eles comiam comida do sítio, era o porco que ele cuidava, era a mandioca ali que ele plantava, eram as frutas ali do pomar. Hoje a gente come comida cheia de gordura ruim, muito açúcar, corantes, aditivos, tudo para manter o alimento ali nas prateleiras ali por mais tempo. As carnes estão cada vez mais turbinadas. Os legumes e as saladas têm agrotóxico. Nunca comemos tantos alimentos ultraprocessados como hoje. E essa mudança na alimentação mundial está deixando o coração das pessoas ali cada vez mais doente, cada vez mais vulnerável. Sexta causa: o tabagismo e o álcool. Mesmo com campanhas de combate ao cigarro, ainda temos milhões de fumantes no mundo, principalmente em países de baixa e média renda. O cigarro é um dos maiores causadores de infarto, AVC, outras doenças aí como câncer. E o consumo excessivo de álcool também é considerado um fator de risco. Ele aumenta a pressão arterial, os triglicérides, aumenta a chance de você ter arritmias. Uma coisa importante é que as mulheres também estão bebendo muito mais hoje do que há 50 anos atrás. Esse é um fenômeno que vem sendo observado em vários países, inclusive no Brasil. E isso pode estar relacionado ao estresse, à carga de trabalho da mulher, às mudanças culturais e até ao marketing voltado ali para o público feminino. O problema disso é que o metabolismo da mulher processa o álcool de forma diferente. A mulher é bem mais vulnerável aos danos hepáticos, aos danos cardíacos, ao maior risco ali de câncer, mesmo consumindo quantidades menores do que os homens. Então fica o alerta para vocês mulheres, né, que me assistem aqui no canal, cuidado com a bebida alcoólica. E finalmente, sétima causa: desigualdade no acesso à saúde. Em muitos países, principalmente nos mais pobres, as pessoas não conseguem fazer exames de rotina, não têm diagnóstico precoce, não conseguem ter acesso a medicamentos para controlar pressão, colesterol, diabetes. Isso faz com que muitas doenças do coração só sejam descobertas ali, já numa fase mais avançada. Isso, lógico, aumenta o risco de morte do paciente. E quando a gente junta tudo isso, mais idosos, mais obesidade, mais diabetes, mais sedentarismo, piora da alimentação, tabagismo, álcool, menos acesso ao tratamento, o resultado é esse: uma epidemia de mortes até 2050. E o mais triste é que tudo isso poderia ser evitado com prevenção, com informação, mudança de hábitos e melhora nas políticas de saúde aí do nosso país. E o que é mais impressionante aí desse estudo? Os próprios autores reforçaram que se a gente agir agora, ainda dá tempo para mudar esse cenário. Porque não estamos falando de uma doença desconhecida ou algo que a medicina ainda não sabe ali como prevenir. Pelo contrário, a gente já sabe exatamente o que precisa ser feito aí para reduzir esse risco. A gente tem que se concentrar no básico, pessoal. Controlar a pressão arterial, manter o açúcar no sangue dentro do normal, reduzir o colesterol, parar de fumar, fazer atividade física regular, melhorar a qualidade da nossa alimentação. Essas são medidas simples, acessíveis e que têm um impacto enorme na redução das mortes aí por doença do coração. E além disso, né, o estudo também reforça a importância das políticas públicas de saúde, principalmente nos países mais pobres e com menor acesso a exames e a tratamentos. Será que o Brasil vai começar a mover alguma palha sabendo de tudo isso? Vamos ver, né, pessoal? Não é difícil, mas precisa de planejamento e dinheiro investido na saúde. Eles vão precisar ampliar o acesso a medicamentos, criar programas de combate à obesidade, promover campanhas ali de prevenção do tabagismo, incentivar as práticas de exercício físico aí nas escolas, nas comunidades. Tudo isso vai fazer uma diferença gigantesca no número de vidas salvas. Eu aqui estou tentando, né, pessoal,
há 10 anos produzindo aí vídeos para vocês. Mas agora pergunta aí, o que você vai fazer com essa informação? Você vai esperar os problemas aparecerem ou vai começar hoje mesmo a cuidar da sua saúde ou da saúde aí da tua família? E se você chegou até aqui nesse vídeo, ótimo, você já deu o primeiro passo, que é se informar. E a gente sabe, as pessoas estão carentes de informação boa e verdadeira. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se puder, deixe nos comentários qual desses fatores de risco você precisa melhorar na sua vida hoje. Eu estou sempre lendo o comentário aqui de vocês. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.